noite! Vamos entrando na live hoje. Tudo bem com você? Prevenção e Livros, como é que é seu nome? Bem-vindo! Gra, minha mentorada querida, bem-vinda! Mona, não consegui. Oi, Kátia, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Muito frio? O áudio tá bom? O som tá bom? Tá tudo bem aqui? Aí? Então hoje a gente vai... Hoje, na verdade, o tema da live foi meio... pedi ali na caixinha, né? Teve alguns pedidos de ferramentas ergonômicas. E também o pessoal queria saber bastante sobre a questão até a Kátia, né, Kátia? Sobre a questão da insalubridade em banheiros públicos. Isso daí eu vou fazer uma mais na sequência, mais pra frente, pra gente poder explicar melhor, tá? Mas hoje a questão das ferramentas ergonômicas realmente foi a que mais me pediram. Então, pessoal, antes de eu começar, eu queria que vocês, se vocês lembrarem de alguém, que vocês compartilhem a live, né? Dá o curtir aqui, porque assim vocês também me motivam cada vez mais para que eu possa fazer cada vez mais conteúdo, porque não tem realmente gratidão maior do que, né, quando vocês retribuem para mim tudo aquilo que eu posto, tudo que eu posto, todo o conteúdo que eu coloco lá, porque realmente eu penso sempre com muito carinho, é tudo programado, a semana inteira é programada, né? Então os posts são programados, é tudo feito por mim mesma, então dá um trabalho do caramba, tá? Então eu quero agradecer muito quem entrou na live hoje, quem tá aqui conosco, sei que tem bastante live também, né, acontecendo. E vai ficar aqui gravado para vocês depois, para que vocês possam também rever isso daqui, que eu acho que é super importante. Leonardo, depois a gente fala sim uma outra live sobre a questão da insalubridade em câmara fria, tá bom? Então, primeiramente eu quero só comentar com vocês, né, que eu sou engenheira de segurança, sou engenheira de alimentos, engenheira de segurança do trabalho, e eu estou só a um passo da ergonomia, né? Então, assim, a profissão ergonomista, né? Então, assim, ela ainda não é regulamentada, mas, né, como a gente sempre comenta nessa questão do ergonomista, então eu estou quase a um passo do meu título de ergonomista. Por quê? Porque só falta para mim o TCC, né? Então eu já fiz todo o curso, todo o módulo, então falta só a questão do TCC, que eu acho que não vai ser isso que vai me avaliar como uma profissional super capacitada, né? Então eu já me sinto hábil a falar para vocês sobre essas questões ergonômicas e eu quero compartilhar, né, mais um pouquinho aqui com vocês então. Então, a questão das ferramentas ergonômicas, todo mundo na hora de fazer uma análise ergonômica fica super preocupado com a questão: que ferramenta ergonômica eu vou usar? Então, o primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui para vocês é o seguinte: a ferramenta ergonômica, ela não é peça-chave numa análise ergonômica. Então, eu não preciso necessariamente estar usando uma ferramenta ergonômica para que eu tenha uma análise ergonômica de qualidade. Então, por que isso? Porque assim, vamos imaginar que a gente vai no médico. Então, o médico, você foi num clínico geral. Esse clínico geral, ele te analisou, ele te examinou, ele conversou com você, ele fez vários exames ali, né, na hora. Então ele auscultou teu coração, ele, né, auscultou teu pulmão, fez perguntas, né, dependendo da especialidade que você foi, né, então fez outros exames em paralelo. E aí, se você está se queixando de repente de uma dor na coluna, o que ele vai fazer? Ele vai pedir para você um exame, um raio-x, algum exame complementar. Então, fazendo essa analogia, a gente pode dizer o quê? Que a análise ergonômica, né, no geral, ela seria essa conversa com o médico. E a ferramenta ergonômica seria o exame complementar. Então, para quê?
o exame complementar, ele só vai servir para que o médico, ele realmente entenda ou comprove o real motivo das tuas queixas. Isso é a ferramenta ergonômica. A ferramenta, ela só vai comprovar aquilo que você já veio fazendo, né, com o colaborador, com a empresa, no momento que você aceitou fazer análise ergonômica. Então, quando você aceita fazer uma análise ergonômica, você tem que primeiramente fazer entrevistas, né? Perguntar qual que é a queixa, qual que é a demanda. Se a empresa ela quer só fazer uma análise ergonômica para cumprir a NR17, o que aliás eu acho péssimo. Por quê? Porque quando você faz uma análise ergonômica para cumprir a NR17, você praticamente vai meio no escuro. Então você não tem muito, você vai atrás das informações, porém você não consegue descobrir o real motivo para você fazer uma melhoria num posto de trabalho, de repente uma adaptação, um aumento de bancada, uma redução de bancada, né? Então a gente fica bem mais complicado fazer análise ergonômica só para atender a NR17. Quando a análise ergonômica ela vem para você através de uma demanda, por exemplo, de muito afastamento no setor da medicina do trabalho, então olha, eu tô tendo muito afastamento no setor de montagem, né? Então o pessoal tá reclamando muito de dor no punho, né? Por quê? Porque às vezes na hora de fazer adequar o assento ali tem muitas montadoras, né, que terceirizam esse serviço. Então aí na hora de você fazer encapar o assento, aí acontece que tá tendo muito problema de afastamento de ler nesse setor. Então quando você vai fazer através de uma demanda é muito melhor, é muito mais fácil, você vai direto ao ponto. Aliás, como a gente gosta, né? Então essa é a diferença, tá? Então a ferramenta ergonômica ela serve exclusivamente, né, para que você comprove tudo aquilo que você já fez, né, anteriormente na sua análise ergonômica, tá? Então, uma outra pergunta que eu tinha até colocado ali na foto da live. Quando que eu devo utilizar essas ferramentas? E como que eu devo utilizá-las? Então, você vai utilizar as ferramentas ergonômicas quando você for realizar o teu laudo ou a tua análise ergonômica, tá? Para quê? Para fins de comprovar tudo aquilo que a gente já estava desconfiando. Então, dependendo do problema que você está tendo ali com o teu colaborador, é a ferramenta que você vai estar utilizando. Então, existem ferramentas que elas são adequadas para cada tipo de atividade. Não sei se vocês usam ferramentas, se vocês têm a facilidade de estar utilizando isso. Então, assim, as ferramentas ergonômicas, elas são utilizadas de acordo com o problema que você tá tendo ali no teu ambiente de trabalho, tá? Então, tem várias, gente, existem acho que mais de 100 ferramentas ergonômicas. E aí, você tem que saber utilizar elas. Isso eu falo assim, isso até para você fazer perícia judicial. Então, teve uma situação que eu fui nomeada para fazer uma assistência técnica, indicada, fazer uma assistência técnica numa loja de departamento. E a alegação da funcionária era justamente dor nos ombros, porque ela ficava muito tempo com os braços estendidos, fazendo reposição e colocação de roupa numa manequim que era elevado. E aí o perito, quando ele foi entregar o laudo, ele usou uma ferramenta que não tinha nada a ver com o problema alegado na inicial do processo. E aí foi fácil de rebater, né? Ele respondeu, mas ele se atrapalhou. E aí vocês também têm que saber para que cada ferramenta é utilizada na ergonomia. Tá? Então eu vou dar exemplos básicos, eu não sei se vocês conhecem, se vocês quiserem ir perguntando aqui sobre essas ferramentas, né? Algumas eu utilizo com mais frequência, outras nem tanto, né? Eu tenho um software que eu adquiri
O software que eu adquiri foi o Ergo Store. Eu até vou colocar aqui o Ergo Store, né? Sem fazer propaganda do software, mas ele é realmente barato. Ele tem uma última aplicabilidade muito boa, tá? Então esse software aí eu super recomendo, porque ele é muito útil e você pode usar ele. Tem acho que 14 ferramentas ergonômicas, então ele é as mais utilizadas, então é muito bacana, tá? Então eu separei aqui algumas. Então é NIOSH ou NIOSH, né? Então como que vocês escutam essa ferramenta ergonômica? Então a ferramenta do NIOSH, muita gente utiliza para quando o funcionário ele faz carregamento de peso, né? Então, faz carregamento de peso, usa NIOSH. Só que assim, o NIOSH, ele é propriamente utilizado quando o colaborador, ele reclama de riscos de lombalgia. Então, isso aí, Gra. Só que é sem o E no final, é o NIOSH e o H é mudo. E então ele é muito utilizado quando o funcionário ele começa a reclamar para você avaliar o risco de lombalgia. Então o risco de lombalgia ele é muito utilizado para você avaliar através do NIOSH. Isso aí, Diogo. Tá? Então o NIOSH ele é muito bom para isso. Se o funcionário ele anda com essa carga, aí já você usa outra ferramenta que não seja o NIOSH ou NIOSH. Eu aprendi na faculdade NIOSH, mas eu já percebi que muita gente fala NIOSH, então tanto faz. Uma outra ferramenta que também é muito utilizada é a KIM, né? A ferramenta KIM, ela serve para aqueles funcionários que eles fazem atividades de empurrar e puxar carga. Então vamos imaginar um pallet, né? Então assim, o pallet ele tá carregado e aí quanto dessa carga, né, que tá comprometendo a saúde do colaborador. Então a gente usa a ferramenta do KIM para avaliar a questão do empurrar e puxar carga, né? Então, não sei se vocês já ouviram falar dessas ferramentas ou não, vão comentando aqui para mim, tá? Rula, a Rula, RULA, né? Então, essa ferramenta, ela é muito utilizada para a questão de membro superior. Então, identificar o esforço associado com a postura assumida na realização de atividades, tanto estáticas quanto repetitivas, e que podem contribuir para a fadiga muscular. Então, é para avaliação do risco de DORT, a ferramenta Rula, né? Então, vamos avaliar assim, nessa questão aí da atividade que eu fui indicada para assistência técnica, o perito ele utilizou o NIOSH para o risco da avaliação do ombro, da reclamatória de ombro. Então, foi, né, até que fácil até rebater, porque na verdade ela fazia movimento de carga ali, mas o que ela fazia? Ela levantava o manequim, não era o caso nessa situação, tá? Então, uma outra aqui que até foi a que me perguntaram pra gente comentar sobre atividade repetitiva. Que ferramenta que eu uso para atividade repetitiva? Então, tem uma ferramenta que ela é muito utilizada, chamada Murigard, que ela é utilizada praticamente, assim, muito utilizada mesmo para os funcionários que trabalham em frigoríficos. Então, o frigorífico a gente usa bastante a questão do Murigard, só que assim, o Murigard, ela é utilizada somente para mãos e punhos. Ele não avalia ombro. Então, se o funcionário ele tá reclamando, tá tendo muita dor, tá tendo muito afastamento por uma questão de ombro, não usa Murigard, porque o Murigard ele é uma avaliação que a gente usa somente para mão e punho, tá? Então, não vão confundir.
porque depois isso daí pode dar problema para vocês lá na frente. Então, o Murigarg é para atividade repetitiva, porém de mãos e punhos do colaborador. Tá, tem uma outra ferramenta que também é bastante utilizada, que é a chamada NASA. Então, a NASA, ela é muito utilizada quando o colaborador, ele tá com aquela problema de carga mental, carga cognitiva, pressão no trabalho. Então, não sei se vocês já viram, não conhecia, Diogo, que bom. Então, ensinar aqui vocês juntamente é muito legal, né? Então, aí você vai usar a avaliação da NASA para carga mental. Então, você faz lá uma média de todas as perguntas. Por isso que sim, gente, eu falo que a análise ergonômica, você não consegue fazer uma análise ergonômica por GHE. Quando você usa como que você vai, por exemplo, assim, você vai fazer uma avaliação por GHE, então vamos supor um frigorífico. Então, um frigorífico, você tem lá várias pessoas, né, uma do ladinho da outra fazendo uma atividade. Só que aí você pega e coloca, então eles chamam de Magaref, né? Então, Magaref 1, Magaref 2, Magaref 3, que são os funcionários da linha de produção de um frigorífico. Como que você vai fazer, então, por GHE, sendo que um faz a sangria, é um movimento, o outro faz a esfola, é outro movimento, um faz a serragem da carcaça, é outro movimento. Então, praticamente, uma análise ergonômica, ela é por colaborador. Claro que, na maioria dos casos, a gente acaba fazendo por GHE quando dá, né? Mas a empresa já te passa normalmente que ela quer fazer por GHE. Então, é bem complicado fazer o análise ergonômica por GHE. Diogo, eu tô programando, na verdade tá aqui já no meu Trello, que amanhã, o post de amanhã, ele vai ser com o nome de todas as ferramentas, de todas não, de algumas ferramentas ergonômicas e qual que é a utilização delas dentro da ergonomia, tá? Então não precisa se preocupar aqui em anotar que amanhã tá programado o post das 8 horas da manhã, vai ser para colocar justamente um pouquinho aqui, porque às vezes as pessoas não conseguem pegar, não conseguem anotar, e aí o post de amanhã vai ser justamente para isso. Tá? Então, Rosa é uma outra ferramenta, né? ROSA, Rosa, né? Ela é uma ferramenta utilizada para risco postural em escritório. Então, você vai lá, aplica a ferramenta, né? O que eu sempre recomendo? Então, antes de eu ir fazer a minha análise ergonômica, eu dou uma estudada nas funções antes, e aí eu entro no meu software e já imprimo pelo menos uma de cada das ferramentas que eu vou utilizar, e aí eu já vou avaliando de acordo com a ferramenta. Então fica muito mais fácil. Eu vou mostrar para vocês aqui, não vai ficar assim muito boa a gravação, porque eu vou tirar o celular e vou ficar segurando eles aqui para mostrar. Mas só para vocês terem uma ideia do software, como que ele como que a gente usa. Então assim, outra questão, né? Então assim, vamos falar, você tem que avaliar lado direito e você tem que avaliar lado esquerdo, porque a ferramenta também te pede lado direito e lado esquerdo. Então, às vezes, o lado direito você não tem risco, mas o lado esquerdo você tem um risco ergonômico maior. Então, por isso que a análise ergonômica ela é muito complexa. Só voltando ali na atividade repetitiva, falando do Murigarg em especial, a gente tem que saber que uma atividade repetitiva, quando que ela é considerada uma atividade repetitiva? Então, a gente tem ISO, né? A ISO que determina essa atividade repetitiva. Porque se você for procurar na NR17, você não acha, né? Como que você classifica essa atividade repetitiva. Então, lá na ISO 2283, ele fala bastante sobre essas atividades de cunho repetitivo. Então, o que seria considerado uma atividade repetitiva? Anota essa que essa é boa, hein? São aquelas atividades que elas têm mais de 30 ações técnicas por minuto. Tá? Então, o que é uma ação técnica? Uma ação técnica é desde o começo até o final da ação. Então, vamos por aqui, ó. Vou pegar uma caneta aqui.
Então vamos supor que no setor de produção a colaboradora ela passa o tempo todo só tampando a caneta. Então, qual que são as ações técnicas? Então, a ação técnica é pegar a tampa, levantar, colocar a tampa e fechar e pegar a outra. Então, a partir do momento que ela pega a outra tampa, ela já começa uma outra ação técnica. Então, vocês imaginem que fazer isso o dia inteiro, né, às 8 horas por dia, quantas ações técnicas em um minuto? Se eu fizer mais de 30 ações técnicas por minuto, isso daqui já é considerado uma atividade repetitiva, tá? Só que, gente, lembrem que nem toda atividade repetitiva ela vai gerar um risco, né? A gente tem que saber ponderar isso daí. E os ciclos dessas atividades, elas também são inferiores a 30 segundos. Então, um ciclo completo, por exemplo, pegar a tampa até pegar a outra tampa, ele tem que ser menor do que 30 segundos. Por quê? Porque se o ciclo for maior do que 30 segundos, você tem aquele tempo maior para que a pessoa faça o descanso, ou seja, ela não é tão repetitivo, não é tão rápido, né? E lembrem também que às vezes o fato de existir micropausas entre as atividades, ela também não caracteriza como a atividade repetitiva, tá? Então, essa questão das ações repetitivas aí, ela é bem importante. Tá lá na ISO 11228-3, tá? Dá uma pesquisada lá que vocês vão ver como que classifica isso daqui. Então, eu quero só, antes de eu mostrar aqui o programa para vocês, que eu vou ter que tirar o meu celular, eu quero só falar sobre a questão da perícia judicial em ergonomia. Então, existe uma demanda que eu acredito que nem os advogados ainda sabem, tá? Por quê? Porque eu já recebi bastante nomeação onde na inicial do processo tem lá a questão de acidente de trabalho e a questão dos acidentes de trabalho e também, só que assim, a insalubridade. Então, a gente consegue fazer uma análise ergonômica para descobrir um acidente de trabalho, tá? Então, isso daqui é super comum acontecer. E aí, só que para mim vem a perícia da insalubridade e vai direto esse colaborador passar por uma perícia médica. Porém, existe esse campo que não é tão explorado da questão da perícia judicial em ergonomia. Então, se o posto de trabalho desse colaborador ele fosse avaliado, talvez ele teria, né, uma chance de ter um ganho maior ainda na justiça. Então, assim, se comprovasse que o posto de trabalho dele colaborou para que ele tivesse uma doença, né, então ele seria melhor remunerado, né, nessa situação. Então, eles ainda não descobriram a questão da perícia judicial em ergonomia, porque para mim vem a questão da insalubridade, existe o acidente de trabalho, no caso, uma lesão no ombro ou uma lesão na coluna, só que aí eles mandam direto para a perícia médica. Então, vocês percebem o quanto que vocês ainda podem explorar desse campo da perícia judicial em ergonomia? Aí vocês falam assim pra mim, mas quem que pode fazer a perícia em ergonomia? A perícia judicial em ergonomia, ela pode ser feita pelo engenheiro de segurança do trabalho, sim. Pode ser feita a assistência técnica pelo técnico de segurança do trabalho, quando ele é super bem instruído, capacitado e entende do que está acontecendo. E aí, você vai se apresentar na vara do trabalho de que forma? Você vai levar um currículo teu falando que você é engenheiro de segurança do trabalho. Se você tiver uma especialização na área de ergonomia, melhor ainda, fechou o pacote, né? Aí você vai levar isso daí também. E aí você vai falar que você quer fazer perícia em ergonomia, né? Só que prestem atenção, né? A Jaque, eu vi que aqui a Jaque eu conheci ela na especialização em ergonomia, já que é fisioterapeuta do trabalho, aliás, uma ótima profissional. E a Jaque, ela pode sim
falar sobre a doença. Porém, o engenheiro de segurança, quando ele vai fazer uma perícia em ergonomia, ele não pode citar a questão da doença. Por quê? Porque a gente não tem essa competência profissional. Então, o engenheiro de segurança, ele se atém, ele se detém, se limita a falar do posto de trabalho. Então, você vai falar se o posto de trabalho é ergonomicamente adequado ou não, e você vai falar só. Você não vai falar que aquele posto de trabalho colaborou com a doença, se ela agravou a doença, não. Você vai se limitar a falar da questão ergonômica do posto de trabalho. Você pode utilizar ferramenta, você pode utilizar qualquer coisa, né, para ilustrar o laudo e para levantar isso para o juiz. Mas aí você se atém, né, você fica ali restrito ao posto de trabalho, diferente do fisioterapeuta do trabalho, né, do ergonomista que é fisioterapeuta. Aí sim ele pode falar que a questão do manuseio, da movimentação, né, tudo isso colaborou para que a doença dele se agravasse, né, no caso a questão de ombro, se for a situação, tá? Então, é muito legal que a gente conheça essa diferença das atribuições para a gente não ficar se metendo na competência profissional de outro, porque isso pode também gerar uma impugnação de laudo pericial. Obrigada, Gra. A Gra é minha mentorada aí e... Nossa, graças a Deus, a gente se entendeu, né, Gra? Então, gente, eu não sei se vocês têm alguma pergunta aí pra fazer. Eu vou mostrar aqui sobre... Aqui, espera aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês a ferramenta, o Ergo Store, né? Só pra vocês terem uma ideia de como que funciona esse software. Então, eu paguei, acho que foi na época R$490, para ter acesso a 14 ferramentas e eu tenho acesso ilimitado, tá? Isso daí você ainda pode pagar em parcelas, se for o caso, mas assim, ele se paga muito rápido, né? Então, assim, você pensa que uma análise ergonômica quando você vai fazer. Então, por mais que se você for avaliar individualmente, mas você cobra aí uma média de R$300 a R$500 por grupo homogêneo, tá? Então, só que é você que determina quem vai ser os grupos homogêneos, né? Então, aí você pensa que se uma empresa aí que já tenha 10 grupos homogêneos, você já ganha, vamos fazer a média de R$400, já é R$4.000 uma análise ergonômica que você está fazendo, né? Então, lembrem que a análise ergonômica, ela não precisa ser necessariamente assinada pelo engenheiro de segurança do trabalho, tá? Então, é quem tem conhecimento na área, então pode técnico, pode engenheiro, pode fisioterapeuta, e aí, gente, você já pagou esse software há muito tempo. Existem outros, né? Tem o Ergolândia e o Ergo Store, mas eu optei pelo Ergo, e inclusive tem a versão demo, que vocês podem fazer o teste, é muito legal. E aí vocês já pagam isso daí né, rapidinho, fazendo uma análise ergonômica, você já pagou 10 software mais ou menos, tá? Então eu vou só tirar o celular. E na verdade eu queria mostrar um vídeo aqui que eu tinha separado, ó. Então vejam. Eu queria... esse vídeo que eu tirei ele ali da internet é para vocês terem uma ideia da questão da atividade repetitiva, tá? Então, assim, é aquela pessoa da linha de produção que ela fica ali o dia inteiro, ou fechando caixa, ou tampando caneta, né? Então, dá uma pesquisada ali no Google, no YouTube, que vocês vão achar bastante essa questão de atividade repetitiva, tá? Então, deixa eu tirar o meu celular aqui e eu vou virar a câmera para vocês. Então, aqui, ó. Então, esse aqui é um software que é o Ergo Store, né? Então, ele tem cadê aqui? Essa carinha aqui, ó, Ergo Store. Então, ele é um kit de ferramentas ergonômicas, tá? Então, ele é muito legal, ele foi desenvolvido por um ergonomista certificado pela ABERGO, né? Que é a Associação Brasileira de Ergonomia. E aqui, ó, são todas as ferramentas que ele tem, ó. Então, tem Murigarg, Rula, Reba, essa ó é Keck aqui, Suzane Rodgers,
Scribble, Nayoshi, Okra, e tem muita ferramenta, tá? Então, aí vou pegar aqui, então, uma que a gente tava falando, que é o Murigarg. Então, o Murigarg aqui, ó, por exemplo, por isso que eu falei para vocês, ó, do esquerdo e do direito. Então, vamos ver aqui, ó, intensidade de esforço. A intensidade do esforço que você está avaliando. Lembra-se que o Murigarg, ele é para mãos e punhos. Então, avaliando mãos e punhos, ó. Então, é leve. O funcionário, ele está tranquilo, relaxado. Você percebe algum esforço? Quando que a gente percebe algum esforço? É quando o funcionário, ele faz alguma careta, alguma né, manifestação facial ali que você percebe. Ó, um esforço nítido, sem expressão facial, muda a expressão facial, ele usa troncos e membros, então aí você vai colocar. Então, por exemplo, aqui, ó. Então, eu vou falar que percebe-se algum esforço do lado esquerdo, porém, do lado direito, ele tá tranquilo. Vamos supor que ele é canhoto, tá? Aí, vamos ver aqui. Quanto tempo dura esse esforço? A porcentagem do ciclo. Então, vamos só aqui para vocês... Vou chutar aqui alguns valores, tá? Porque o que eu quero mostrar no final para vocês? Que ele te dá a cor do posto de trabalho. Então, além do que, o teu documento, ele fica muito bom, porque ele fica... A gente consegue fazer com que esse posto de trabalho, ele tenha as cores. Então, ó, vejam aqui, ó. Então, eu percebo aqui que esse colaborador, como ele é canhoto, ele tem um resultado pro Murigarg, ou seja, é um trabalho perigoso, porque ele apresenta riscos, né? Porque o posto de trabalho dele foi vermelho. Aqui, do lado direito, é um trabalho considerado seguro. Então, percebe que a gente tem que fazer as adequações do lado esquerdo. Para quê? Para que esse colaborador, ele não venha a sofrer algum problema, caso ele ainda não tenha sofrido. Então, de todos, você consegue fazer assim. Então, um GHE, ao final, você consegue deixar ele bem... com as cores, o vermelho, o verde e o amarelo, para quê? Para que a empresa possa verificar qual que é o posto de trabalho que a gente tem que fazer as adequações e as adaptações por primeiro. Então, é muito bacana esse software aqui. Eu uso ele há bastante tempo, tá? Então, para mim, ele... Nossa, super me atende. Então, assim, esse aqui foi uma palhinha ali, né, pra vocês, só pra vocês perceberem como que ele é fácil de usar, ele é didático, né, então você consegue fazer as adaptações ali bem tranquilamente, tá bom? Pessoal, a live de hoje era isso, né, amanhã cedo, então, já tá programado o post das ferramentas ergonômicas com o nome de todas elas, né, muito, muito, muito obrigada por vocês que ficaram até o finalzinho aqui comigo. Obrigada, Everton, Lucas, a Gra, né, gratidão mesmo, por sempre estar aí comigo e me elogiando nessa questão da mentoria. Eu, particularmente, também prefiro a mentoria, porque acho que quando a gente faz o curso, a gente acaba tendo uma chuva de conhecimento e na hora específica a gente acaba ficando meio à mercê. Então, gratidão, pessoal. Vou deixar a live gravada aqui, tá? E contem comigo sempre, tô sempre por aqui no direct. E é isso aí. Boa noite para todo mundo. Até mais!